Pai Deus Santo que estás nos céus, aquela manhã de domingo, quando o túmulo estava vazio, ali, Senhor, ali, ó Deus, ali nós contemplamos a vitória da vida sobre a morte. Ali, Senhor, ficou claro aos olhos de toda a existência que o Senhor é poderoso para salvar, alcançar o perdido. Fala conosco, Senhor, mais uma vez através da palavra. Fala conosco, meu Deus, das coisas que o Senhor fez ali naquela igreja, daquele tempo, daquele primeiro século. E abre o nosso coração, Senhor, para que nós possamos receber Sua palavra com poder para a transformação da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos, por favor. Abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 4. Nós vamos refletir nessa manhã do verso 23 ao verso 31. Atos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 23 ao verso 31. Enquanto você procura, deixa eu te atualizar sobre o que está acontecendo aqui. Pedro e João tinham ido ao templo em Jerusalém para orar. E no caminho, na porta do templo, a porta chamada Formosa, tem um homem coxo, aleijado, está pedindo esmola. Pedro e João olham para aquele homem e ele, na esperança de que receberá ali alguma coisa, alguma moeda, Pedro diz para ele: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. E tomando aquele homem pela mão, ele levantou e andou. E entrou para dentro da área do templo, saltando e glorificando a Deus. Por causa desse milagre, Pedro começa a pregar com poder e autoridade ali na área do templo em Jerusalém. Muitas pessoas ouvem o Evangelho e creem no Evangelho. Vem então o início do capítulo 4, quando as autoridades do templo, o capitão do templo, o sacerdote, eles vêm e prendem os apóstolos. Pedro e João vão presos. No dia seguinte, toda a nata de Israel está lá. Querem saber com que poder Pedro e João operou aquele milagre. Em nome de quem? Pedro, tomado do poder do Espírito Santo, prega com ousadia novamente. Eles são ameaçados para que nunca mais pregue sobre esse tal de Jesus. Jesus é cancelado em Jerusalém. Essa ideia de cancelar Jesus não é nova. Essa tentativa de Satanás de querer calar o nome de Jesus é antiga. Pedro e João se levantam com ousadia diante daqueles homens e diz: julguem vocês se é justo. Se isso que vocês estão dizendo, se isso é correto, é aceitável. Eles estão dizendo: nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar falando de Jesus, nós vamos continuar anunciando o Evangelho de Jesus, nós vamos continuar anunciando a salvação em Jesus. E quando eles saem dali, nós chegamos no texto que nós vamos ler, Atos 4, 23. Olha o que acontece depois disso. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo e por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram.
Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. O que acontece com os discípulos quando eles são soltos? Para onde eles vão? Eles vão se encontrar com os irmãos. E eu quero tratar com vocês aqui hoje sobre oração. Sobre oração, porque esse texto fala de oração, meus irmãos. A oração é o oxigênio da igreja. A oração é o oxigênio do crente. A oração é o oxigênio do casamento. A oração é o oxigênio da família. Você precisa entender que oração é um privilégio. Você já parou para pensar que Deus poderia não ter aberto essa porta de comunicação entre nós e Ele? Você já parou para pensar que Deus poderia ter decidido não falar conosco ou não nos ouvir? Você já parou para pensar que Deus poderia ter decidido não nos escutar? Então orar é um privilégio. E eu vou repetir isso aqui, que eu já tenho repetido várias vezes. A oração muda as coisas ao nosso redor. A oração transforma realidades. Deus ouve a oração e responde a oração segundo a sua soberania, segundo a sua vontade, com poder. Amém? Então, oração é importante. Nós estamos diante de um texto onde a igreja está orando. Meus amados irmãos, a igreja precisa ser uma igreja de oração. A igreja precisa orar. O crente precisa orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos ter vida com Deus de oração. Não subestime a importância da oração na sua vida. Você está apenas a um dobrar de joelhos, a um inclinar de coração de distância para falar com Deus, para estar diante de Deus em oração. A oração nos leva diante do trono de Deus. A oração nos coloca diante da sala do trono do universo. O Senhor ouve, o Senhor responde. E uma vez soltos, os apóstolos vão procurar os irmãos. Perceba que nós aprendemos aqui algumas lições sobre oração nesse texto. A primeira lição é que esse texto mostra uma comunidade de discípulos de Jesus que compartilham das grandezas de Deus. O texto diz que quando eles foram soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Quando Pedro e João são soltos, eles vão se encontrar com os outros discípulos. E eles estão conversando, eles estão dizendo: nós fomos ao templo orar ontem. E lá na porta tinha um homem doente, coxo, aleijado. E nós oramos por aquele homem. E em nome de Jesus o homem andou. Aliás, os outros discípulos já sabiam disso, mas eles estavam contando. Meus irmãos, contar as bênçãos que Deus tem feito na nossa vida enriquece o nosso coração, enriquece a nossa vida espiritual. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: aquilo que Deus tem feito no seu coração, testemunhe, fale com alguém, converse com alguém. Eu sinto falta hoje na igreja de hoje um pouco mais de testemunho, de testemunharmos aquilo que Deus tem feito na nossa vida, de testemunharmos. Hoje, porque nós temos uma dinâmica diferente na igreja, nós não temos mais aquele tempo que tínhamos antigamente entre a escola bíblica e o culto, onde os irmãos podiam fazer aqui um momento de testemunho. Quem lembra disso? Tinha um nome para isso, não tinha? Eu não lembro qual era o nome. Momento de votos e ofertas. Onde o irmão vinha e contava bênçãos. Nós temos uma dinâmica diferente hoje. Mas você pode continuar fazendo isso. Você não precisa necessariamente estar aqui na frente. Você pode compartilhar, você deve compartilhar. Porque a comunidade dos discípulos de Jesus é uma comunidade que compartilha das grandezas de Deus, aquilo que Deus tem feito.
Esse texto mostra também que os discípulos, eles se cercavam de pessoas que oravam. Perceba que o texto diz que eles, no verso 24 diz, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Eles começam a orar. Diante daquilo que Deus havia feito, eles começam a orar ao Senhor. Querido irmão, irmã, cerque-se de pessoas que oram. Seja amigo de gente de oração. Esteja junto com gente que gosta de orar. Marque um tempo para orar com o irmão. Outro dia nós estávamos na assembleia lá em Vila Maria, e na hora do lanche, olhei lá no cantinho, tinha 2 crentes orando. Né, Natan? Natan e irmão Luiz lá orando, os crentes comendo e eles orando. Eu olhei e falei, rapaz, não vão parar de orar mais não. Que bênção. Eu sei lá por que eles estavam orando. Eles sentiram vontade de orar. E é isso aí, meu irmão. Junte-se, cerque-se de pessoas de oração. De gente que ora. Mas para com esse negócio de ore por mim. É muito fácil. Ô pastor, ore por mim lá. Não, vamos orar agora, nós dois. É orar junto. Meu irmão, você precisa ser um intercessor. Para de ser apenas o pedinte. Mude esse foco da sua visão. Tá bom, pode pedir para orar, não tem problema, não é pecado, a gente vai orar por você. Mas eu quero que você seja um intercessor. Eu quero que você se cerque de pessoas que oram. Os discípulos estão cercados de pessoas que oram. Depois de ouvir aquilo que Deus havia feito, eles vão orar, eles levantam a voz juntos, eles oram juntos. Cerque-se de pessoas que oram. O que nós vemos aqui é uma comunidade de discípulos que oram. Eu não acredito em igreja que quer ser relevante, em igreja que quer sentir Deus no seu meio, mas que não ora. Não existe isso. A oração está para a igreja como a água está para o peixe. Um peixe fora d'água é um peixe morto. Uma igreja que não ora é uma igreja morta. Nós precisamos ser uma comunidade que ora e ora junto. Que oramos junto. Você pode ver resultado da oração hoje na nossa igreja? Sim ou não? Amém? É isso aí, meu irmão. Quantas pessoas nós deveríamos ter aqui no sábado, 9 horas, para orar? Quantas pessoas, irmão Vicente, nós deveríamos ter? Todos. Toda a igreja. Toda a igreja. Meus irmãos, um dos maiores movimentos missionários da história da igreja começa com oração. Os irmãos morávios. Uma oração de uma igreja que durou 100 anos. E esse movimento dos morávios varreu o mundo. Milhares e milhares de pessoas creram em Jesus, ouviram falar de Jesus. Porque tinha gente constantemente orando. Lá na igreja não parava a oração. Saía um, entrava outro, saía um, entrava outro, um substituía outro. Os céus estavam sempre recebendo clamor, súplicas e ações de graças. Oração sem cessar. Nós precisamos ser uma comunidade de discípulos que ora e ora junto. Nós precisamos também orar juntos, em coletividade. Veja, isso que o texto diz, eles unanimemente oraram ao Senhor, levantaram as suas vozes em oração. Ao ouvirem o que tinha acontecido com Pedro e João, eles não são levados à soberba, mas à oração. Olha que interessante, que vitória que eles tinham tido, que coisa extraordinária que tinha acontecido. Talvez os discípulos pudessem ser tentados a falar assim, que bênção. Um homem foi curado, milhares de pessoas se converteram, porque muita gente se converteu por causa daquela pregação depois daquela cura. Pedro poderia ter dito assim, gente, legal, vou tirar uns dias de férias, de folga, a vitória é nossa em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Nós somos mesmo o movimento de Jesus que veio para ficar e para abalar o mundo. Não, não tem isso. Não tem esse tipo de sentimento. Não, eles vão orar.
Eles vão se humilhar diante de Deus, não há soberba. Eles vão se humilhar diante do Senhor. E como foi que eles oraram? Como foi que eles oraram? Veja aí o verso 24, por favor. O verso 24 diz que eles levantam as vozes unânimes em oração, e olha como que eles oram. Eles dizem: Tu, soberano Senhor, que fizestes os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. Olha como que começa a oração deles. A oração deles começa com adoração, com exaltação de quem Deus é. Tu, soberano Senhor, Criador de todas as coisas, sustentador do universo, Senhor de tudo e de todos. Nossa oração precisa começar com glorificação, com adoração de quem Deus é. A quem você está orando, a quem você está falando, diante de quem você está. Porque quando eles começam dizendo isso: Tu, soberano Senhor, Tu és o soberano, que está sentado em alto e sublime trono, cercado de majestade, glória e louvor, Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. Eles começam assim. Não há arrogância na oração, há humildade na oração, há um sentimento de exaltação em quem Deus é. Perceba, meus irmãos, eles não começam orando falando deles. Eles não começam orando falando dos seus problemas. Eles não começam a oração se queixando, dizendo: Senhor, nós apanhamos ontem. Jesus, será que o Senhor não estava vendo que a gente estava sofrendo? Não. O Senhor é soberano. O Senhor é exaltado. O Senhor que fizeste todas as coisas. Tu que és o soberano, o grande, o todo-poderoso, o Senhor que fez todas as coisas. Eles começam exaltando quem Deus é, glorificando quem Deus é. A nossa oração precisa começar com exaltação. Olhe para a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Eu já disse isso aqui, vou repetir de novo. A oração do Pai Nosso não é para a gente ficar repetindo: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, igual jogador de futebol. A oração do Pai Nosso é um plano de oração. Jesus disse: quando vocês forem orar, orem assim: Pai Nosso que estás nos céus. É o que os apóstolos estão fazendo. Tu, soberano Senhor. A nossa oração precisa começar com as coisas que é do interesse de Deus. Nós começamos a orar buscando a Deus e a sua pessoa, a sua presença, meditando em quem Deus é. Nossa oração começa em Deus, se interessando pelas coisas de Deus, e não se preocupe com as suas coisas. Deus sabe, Deus conhece as suas necessidades. O teu Pai que te vê em secreto sabe de tudo aquilo que você precisa. E se não der tempo de você colocar essas coisas diante de Deus, não fique preocupado, Deus conhece. A sua oração precisa começar com quem Deus é. Tu, soberano Senhor, ó Deus santo, cheio de majestade, louvor e glória. A oração deles também é uma oração bíblica, meus irmãos. Veja o verso 25. Olha o verso 25. Que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. 2 pontos. O que vem depois de 2 pontos? A citação bíblica, a citação do texto bíblico. Eles vão citar o texto bíblico. Salmos 2, verso 1 e 2, é o que eles estão citando aqui. Olha a oração deles. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa oração, ela precisa ser bíblica. Aliás, deixa eu te dar um conselho: ore as Escrituras. Você quer ter uma oração poderosa? Você quer ter uma oração eficaz? Você quer ter uma oração correta? Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer o Evangelho. Você precisa conhecer os Salmos. Você precisa conhecer as orações de Davi, as orações de Daniel. Você precisa conhecer as Escrituras. Porque o que é orar segundo a vontade de Deus? Orar segundo a vontade de Deus é orar de acordo com aquilo que Deus quer. Mas qual é a vontade de Deus? Onde a vontade de Deus está revelada? Na palavra. Os discípulos estão orando as Escrituras.
Olha a clareza que eles têm da vontade de Deus. Eles estão dizendo: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. O Senhor que disse por intermédio de Davi, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, o Senhor que disse: Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? O Senhor disse isso. Eles estão orando as Escrituras, meus irmãos. Eles estão orando as Escrituras. Pastor, eu posso pegar a minha Bíblia, abrir num salmo e ler esse salmo no momento da minha oração? Deve. Você está sendo perseguido por alguém? Existem salmos imprecatórios. Os salmos imprecatórios são aqueles salmos onde o salmista ele pede a Deus por justiça. Senhor, olha para os meus inimigos. Eu não vou contra eles não, Senhor, eu vou diante de Ti. Você está passando por um momento de aflição, olhe para os salmos. Eu posso orar, eu posso pegar minha Bíblia, e no meu tempo de oração, e ler os salmos. Você deve. Pastor, esse negócio isso é coisa de católico. Então eles estão fazendo certo. Porque os apóstolos estão pegando o texto bíblico e estão orando. Mas desde que faz sentido dentro da oração, não é repetir palavra por repetir palavra. Sabe quando você passou por aquela situação onde você viu a morte de frente? Onde você está passando talvez por um momento difícil, e você pega a Bíblia e você está orando e você lembra. Qual texto você lembra? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, Tu és o meu pastor. Nada me falta, nada me falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí você emenda com Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. E os meus olhos o verão. Você vai juntando pedaço. Você está orando as Escrituras. Não é reza, é oração, é orar a Bíblia, a palavra de Deus. Mas perceba que no verso 26, nós aprendemos mais uma lição aqui. A nossa oração precisa ser bíblica. Então nós precisamos conhecer a Bíblia, mas a nossa oração precisa também ser cristocêntrica. Veja o verso 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. De quem ele está falando? De Jesus. Aqui os apóstolos estão orando ainda o Salmo 2, capítulo 2, verso 1 e 2, e eles estão orando, e agora a oração deles é cristocêntrica. Meus irmãos, a nossa oração precisa ter Cristo como base. A nossa oração precisa ter Cristo no início, precisa ter Cristo no meio e precisa ter Cristo no fim. A nossa oração precisa ter Cristo, precisa ser o eixo central da nossa oração. Nós precisamos nos aproximar e conhecer Cristo cada vez mais. Nossa oração precisa ser não apenas bíblica, não apenas cristocêntrica, mas a nossa oração precisa também ser contextualizada. Olha o verso 27. O verso 27 eles dizem: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade, contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de todo Israel. Eu me lembro uma vez em que eu estava passando por um momento muito difícil no meu ministério. A igreja que eu pastoreava rachou. Não existe nada mais triste do que um pastor passar por uma igreja que racha. E as pessoas que racharam a igreja não apenas racharam a igreja, mas começaram a perseguir a igreja. Começaram a assediar os irmãos. Começaram a usar de instrumentos públicos para tentar fechar o templo. E eu me lembro que eu ia lá para a igreja. Eu morava pertinho da igreja, eu ia lá para o templo durante a semana, durante os dias, e eu orava ao Senhor. Eu dizia: meu Deus, o Senhor conhece. O Senhor sabe quais são os pensamentos que estão passando na cabeça deles quando eles deitam a cabeça deles no travesseiro. O Senhor sabe que eu não tenho a influência política que eles têm. O Senhor sabe que eu não tenho o poder que eles têm. Ó Senhor, quem eu tenho nos céus além de Ti? Tem misericórdia. Muda, Senhor, aqueles planos malignos. Não permita que eles aconteçam. Tenha misericórdia do seu povo. Tenha misericórdia do seu povinho, do seu bichinho. E Deus ouve a oração, irmão.
Deus ouve a oração. Nós precisamos contextualizar, a nossa oração precisa ser contextualizada, trazer ela para as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Os apóstolos estão fazendo isso. Eles estão aqui há poucos meses do fato de Jesus ter sido crucificado, e eles estão colocando isso na oração. Eles estão dizendo: Senhor, porque verdadeiramente se ajuntaram aqui em Jerusalém, nessa cidade, contra Jesus, o teu servo, aquele que o Senhor ungiu, juntaram contra ele Herodes e Pôncio Pilatos, assim como os gentios e todo Israel se juntou contra ele. Eles estão contextualizando. A nossa oração precisa ser contextualizada. O que está acontecendo na sua vida? Contextualize. Coloque dentro do seu momento de oração. Senhor, o Senhor está vendo, está acontecendo assim, assim, assim. Não é que Deus precisa de informação, não. Não é que Deus não sabe. Será que Deus não sabia o que tinha acontecido com Jesus? Sabia. Nós não oramos para informar a Deus, meus irmãos. Nós não oramos para trazer informação para Deus. Deus é onisciente. Nós oramos porque Deus mandou orar. Nós oramos porque nós recebemos uma ordem para orar. Deus já sabe, sim. Assim como eu sei daquilo que os meus filhos precisam. E nem por isso eu impeço eles de pedirem. Orar é relação com Deus. Orar é conversar com Deus. Não é porque Deus precisa da informação, é porque Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. É porque Deus quer que nós participemos da vida dEle. Não é para que Deus participe da nossa, é para que nós participemos da vida dEle. Então nós colocamos diante do Senhor aquilo que está acontecendo, contextualizamos a nossa oração. E no verso 28 nós vemos que nós precisamos também ter uma oração cheia de fé. Veja o que diz o verso 28. O verso 28 diz: eles fizeram isso. Eles perseguiram Jesus. Eles se juntaram contra Jesus para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles fizeram, tudo o que eles fizeram havia sido decidido pelas tuas mãos de antemão. É isso que eles estão dizendo. Uma oração cheia de fé é aquela oração onde você ora na certeza de que Deus está no controle. Fé não é pensamento positivo. Fé não é forçar a mão de Deus para Deus fazer aquilo que você quer. Fé é ter a certeza de que tudo que está acontecendo está debaixo da soberania, do controle de Deus. Deus sabe, Deus está controlando. Eles estão orando com fé, porque eles sabem: Senhor, tudo o que aconteceu com o teu servo Jesus, aconteceu porque o Senhor está no controle. Porque a tua mão predeterminou. O Senhor não é pego de surpresa. Nós oramos com fé, sabendo que Deus controla todos os eventos. Nós oramos com fé, sabendo que Deus está no trono do universo e Ele tem o controle de todas as coisas nas mãos. Nós oramos com fé, com confiança em Deus, porque sabemos que Deus, Ele não apenas conhece todas as coisas, mas Ele governa soberanamente sobre todas as coisas. Jesus não foi assassinado. Jesus não se matou. Deus estava no controle de todas aquelas coisas. E isso muda tudo, meus irmãos. Isso muda tudo na nossa oração. Quando você ora com fé, na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, você não tem dúvidas. Eu estou doente. E eu oro a Ti, Senhor, pela cura, porque eu sei que o Senhor está no controle da doença. O Senhor não foi pego de surpresa. Ou às vezes eu estou desempregado, Senhor, eu oro a Ti, porque eu sei que o Senhor está no controle. Mas talvez você esteja num momento espiritualmente frágil, fraco, e você ora, não é porque Deus não está no controle, é porque Ele está no controle, porque Ele sabe de todas as coisas, e você ora, confiando que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor controla todas as coisas. Mas veja, a nossa oração também precisa ser com propósito, com propósito. Veja o verso 29. O verso 29 diz: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem com toda a ousadia a sua palavra.
Eles oram com um propósito, eles estão dizendo: Senhor, o Senhor está vendo as ameaças deles, o Senhor está vendo que eles nos ameaçaram, que eles nos prenderam, que eles nos bateram. Tudo bem, não tem problema, mas nós temos um propósito aqui, ó Deus. O propósito é que a sua palavra seja pregada com coragem por nós. Nós queremos ousadia, coragem para pregar a palavra. Eles têm um propósito. Eles estão orando, mas eles têm um propósito. O propósito deles era ser cheio de coragem para pregar a palavra de Deus, para pregar o evangelho. Então, no nosso tempo de oração, nós precisamos ter propósito. Precisamos ter objetividade. Precisamos saber o que é que a gente está querendo. E aí, meus irmãos, nós vamos para a conclusão e nós vamos ver que a oração ela tem um impacto real. A oração tem um impacto real. Veja aí o verso 31. Verso 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com coragem anunciavam a palavra de Deus. A oração tem um impacto real. A oração, meus irmãos, tem um impacto real no mundo físico. A terra tremeu depois que eles terminaram de orar. Depois que o crente termina de orar, Deus interfere no mundo real. Pessoas são curadas, pessoas são libertas de demônios, pessoas são transformadas. Deus age nos corações, Deus opera maravilhas, porque a oração tem um impacto real no mundo físico. Guerras já foram evitadas por causa da oração. Vitórias já foram alcançadas por causa da oração. Casamentos já foram restaurados por causa da oração. Maridos já foram transformados por uma esposa que orava. Filhos foram alcançados por mães que oravam. Agostinho de Hipona, a sua mãe Mônica orou por ele durante anos e anos. Um dia aquela mulher estava se derramando em lágrimas na igreja em Milão. E o pastor dela diz para ela: Mônica, não se preocupe, Deus não rejeitará uma mãe de tantas lágrimas. Ela orava pelo seu filho. Esse filho um dia estava lendo no jardim da sua casa um livro qualquer e de repente ele ouviu uma voz de crianças brincando e dizendo: tome, lê, tome, lê, tome, lê. Ele sai então, vai na sua biblioteca, pega um livro. Ele abre aquele livro, era a carta de Paulo aos Romanos. Ele lê aquela carta, um versículo que ele lê. Aquele homem é transformado pelo poder do Evangelho e vai se tornar um dos maiores homens, uma das mentes mais pensantes na história da igreja. Porque a oração transforma a realidade ao nosso redor. A oração transforma corações, a oração transforma no mundo físico. Deus interfere no mundo físico. O lugar tremeu. O lugar onde eles estavam tremeram. Mas a oração também tem um impacto, meus irmãos, na vida dos apóstolos. Veja o que o texto diz, que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Você quer uma igreja cheia do Espírito Santo? Então você precisa ser uma igreja que ora. Porque Deus enche o seu povo com o seu Espírito diante da oração. Deus enche o seu povo com o Espírito Santo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. A oração tem um impacto na vida dos apóstolos. A oração teve um impacto na vida da liderança da igreja. A oração teve um impacto real na vida daqueles irmãos. Eles oraram e ficaram cheios do Espírito Santo. Não apenas isso. O texto diz que a oração também tem um impacto na vida e na ação da igreja. Porque depois que eles oraram, o texto diz que eles com coragem, ousadia, saíram daquela oração e anunciavam a palavra de Deus. Sabe como é que a gente mede o nível de oração da igreja? É se ela prega o Evangelho. Meus irmãos, é impossível uma igreja sair de um tempo de oração e não anunciar Jesus com ousadia. Você não tem coragem não de falar de Jesus? Você fica meio com vergonha de falar de Jesus? Passa a orar. Você vai ser cheio de um poder, de uma ousadia. Você vai sentar do lado de alguém no metrô, você vai ficar incomodado, falar: meu Deus, eu preciso falar.
Jesus tem misericórdia de mim, meu Deus, dá uma oportunidade aqui. E aí, meu irmão, quando você começa a falar, você é tomado de coragem, de ousadia, de poder. Não dá para parar de falar mais. Não dá para você não consegue mais parar de falar de Cristo, de anunciar o Evangelho com coragem, com ousadia. Então a oração, ela transforma, ela tem um impacto real na vida da igreja. A igreja prega corajosamente a palavra. Com coragem. Com coragem. Eu gostaria que você ficasse de pé agora, por favor, em nome de Jesus, para nós orarmos. Eu gostaria de perguntar a você nessa manhã, como está a sua vida de oração? Meu irmão, como está a sua vida de oração? Talvez você esteja dizendo, pastor, eu não sei orar. Tudo bem. Não é pecado não saber orar. Fique em paz. Nós vamos ajudar você. Os discípulos de Jesus olham para Jesus, a vida de oração de Jesus também, e eles têm o mesmo sentimento. Eles dizem, Senhor, ensina-nos a orar. A gente vai ajudar você. Me procura depois. Pastor, eu não sei orar, me ajuda. Como eu devo orar? A gente vai te ajudar. Vai orar junto também. Vou te dar instrução sobre isso. Mas você precisa ser alguém de oração. Meu irmão, minha irmã, você acha mesmo que seu ministério terá alguma relevância sem oração? Você que é líder, você acha mesmo que os seus dons, o seu ministério terá alguma relevância sem oração? Não tem. É a oração que afia a espada do ministério. A oração muda as coisas ao nosso redor. A oração, antes de mudar as coisas, muda aquele que ora. Você não tem sentido vontade de orar? Você não tem tido tempo para orar? Isso é desculpa. Porque se o filho ficar doente amanhã, vai ter muito tempo para orar. Vai achar tempo rapidinho. Nós sempre temos tempo. Nós administramos mal o nosso tempo. Você tem tempo sim. Policie-se. Tire tempo para estar com Deus. Chegue para a sua família e diga, agora não. Ninguém me perturba. Eu vou entrar para dentro do quarto. Não me chame, não me ligue. Eu estou a sós com o meu Deus. Faça como Spurgeon. Quando o mensageiro do rei foi até a sua casa e disse, olha, eu quero falar com Spurgeon, ele mandou a sua secretária dizer, eu não estou para ninguém, não vou atender ninguém, eu estou com Deus, tenho o meu tempo com Deus. A empregada voltou e disse, olha, o pastor não vai te atender, o reverendo não vai te atender. Ele diz, manda dizer que o mensageiro real está aqui. A mulher vai para Spurgeon e diz, olha, ele mandou dizer que o mensageiro real está lá e quer falar com o senhor. E ele diz, eu estou diante do rei dos reis, não tenho tempo para mensageiros. Faz isso, meu irmão. Tire tempo para estar com Deus. Derrame o seu coração diante dele. Pastor, eu não tenho tido vontade de orar. Então ore até orar. Fica lá. Fala com Deus isso, Senhor, eu estou aqui, mas eu não tenho a menor vontade de orar. O meu coração está seco. Eu não tenho vontade de estar aqui. Eu queria estar vendo Netflix. Eu queria estar no YouTube. Eu queria estar em qualquer lugar, mas eu não tenho vontade de estar aqui. Mas esteja ali. E diz, Senhor, mas eu preciso estar aqui. Abre meu coração, me ajuda. Conduz agora esse momento diante de Ti. Ore até você orar. Ore até você orar. Como eu faço para orar? Como eu faço para ter uma vida de oração como Jesus? Oração é como ir na academia. No primeiro dia vai doer. No primeiro dia você vai ficar todo quebrado. Vai malhar pouquinho, vai ser pouco. Mas no segundo dia você vai caminhar um pouco mais. E um pouco mais, e um pouco mais. É assim. Eu gostaria de orar por você, para que a sua vida de oração seja uma vida vibrante, seja uma vida poderosa. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus santo, Deus de poder e glória, Deus de amor. Restaura, Senhor, a nossa vida de oração. E eu coloco diante de Ti, ó Deus, nessa manhã. Meu Senhor, aqueles que estão aqui e que não sabem orar, meu Deus, tem misericórdia.
Ó Senhor, venha trazer do Teu Espírito a instrução, venha trazer da Tua palavra a instrução. Usa-nos, ó Deus, como instrumento da Tua graça, para que possam, meu Deus, aprender a orar. Aqueles que estão desanimados, meu Deus, aqueles que não oram, aqueles, meu Deus, que perderam, meu Deus, a vida de oração, Senhor, em nome de Jesus, restaura, meu Deus, a vida de oração, restaura, meu Deus, a comunhão com o Senhor, restaura, meu Deus, a intimidade contigo, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, leva-nos ao quarto de oração, leva-nos, meu Deus, ao lugar secreto de oração. Senhor, tenha misericórdia, abençoa, meu Deus, as nossas vidas diante de Ti. Restaura, Senhor, a nossa vida de oração diante da Sua presença, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluias. Seja tanta coisa, só um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir